Pegue sua Bíblia e procure Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, começando com o verso 39. Entendam, porém, isso, que se o pai de família soubesse a que horas o ladrão viria, ele teria vigiado e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Portanto, preparem-se também, porque o Filho do Homem vem em uma hora em que vocês não pensam. Agora, como isso pode ser verdade para os adventistas? Como pode a vinda de Jesus ser como um ladrão vindo à noite de surpresa quando sabemos o que está por vir? Sabemos que haverá uma lei dominical, sabemos que haverá um decreto de morte, sabemos que haverá pragas sobre esta terra. Como no mundo pode algum adventista ser pego no que acabamos de ler aqui? Mas e se a experiência do ladrão na noite não se referir à segunda vinda de Jesus, mas ao derramamento da chuva serôdia? Agora lembre-se, há duas vindas de Deus no tempo do fim. Jesus virá nas nuvens, mas isso será precedido por um segundo Pentecostes, como o primeiro, mas muito mais extenso, e a vinda da chuva serôdia no segundo Pentecostes. E eu acho que é isso que pode surpreender até os adventistas. Isso pode ser o ladrão da noite, a chuva serôdia caindo ao nosso redor e nem a estamos sentindo e sem saber que está aqui. Isso seria terrível. Essa é a surpresa que podemos enfrentar. E eu acho bem aqui que para os adventistas não é tão importante saber a hora da vinda de Cristo quanto saber o tempo da vinda da chuva serôdia e do Espírito Santo. Porque seremos selados pelo quê e por quem? O Espírito Santo. Seremos selados pelo Espírito Santo antes de estarmos prontos para entrar no grande tempo de angústia. Isso mesmo, então a vinda do Espírito Santo pode ser a coisa mais importante que precisamos saber e entender. E a mesma coisa eu acho que seria verdade sobre a experiência das 10 virgens. Lembrem-se, elas achavam que estavam prontas para o noivo, saíram, foram ao seu encontro, estavam muito satisfeitas com o seu estado, eles estavam planejando a vinda do noivo, mas elas não tinham óleo suficiente, Espírito Santo, em suas lâmpadas para prepará-las para esse tempo. Laodiceia tem a verdade, mas não está vivendo a verdade, que está em participar do que Deus quer que eles façam. Autossatisfação, a coisa mais perigosa que podemos ter. Eu vou ler duas declarações agora que eu não gosto, mas estão aqui. O Desejado de Todas as Nações, página 634. Houvesse a Igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada, o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Eu vou ler novamente para você não perder. Houvesse a Igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada, o Desejado foi escrito na década de 1980. Certo? Houvesse a Igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada, o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Antes da virada do século, pessoal, 1900, 120 anos atrás. Então, por que ainda estamos aqui? Evangelismo, página 696. Foi a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e conflitos entre o professo povo de Deus que nos manteve neste mundo de pecado e tristeza por tantos anos. Então, por que uma demora tão longa, um atraso de 120 anos? Moisés com os israelitas foi de apenas 40 anos, nós triplicamos isso. A incredulidade, a não consagração e lutas entre o povo de Deus nos mantiveram aqui por tantos anos e ainda estamos experimentando isso. Ellen White define o selamento como um estabelecimento da verdade, tanto intelectual quanto espiritualmente, de modo que eles não podem ser movidos. E, meus amigos, sem o selo de Deus, nós não sobreviveremos ao fim dos tempos. E não receberemos o derramamento do Espírito Santo. Então é o selamento e o derramamento da chuva serôdia que é o que pode nos surpreender e não queremos ser surpreendidos por isso, meus amigos. Agora, o que eu vou fazer aqui é compartilhar com vocês um ataque muito articulado a tudo que eu compartilhei com vocês esta manhã sobre a missão da Igreja Adventista.
Eu lerei do jeito que foi escrito. E depois eu vou comentar com vocês. Ouçam com atenção. Nós, adventistas do sétimo dia, passamos a acreditar que nós influenciamos o tempo determinado da volta de Cristo, acreditando que nós atrasamos sua volta ou podemos apressar sua volta. Nos desviamos de acreditar que a sua vinda está tão próxima que somos a última geração a acreditar que podemos nos tornar por nossos próprios esforços a última geração. Determinamos dentro de nós ser um povo de qualidade especial, um povo distinto como o mundo nunca antes conheceu, adequado para o retorno de Cristo. Ellen White não exige uma suposta natureza espiritual superior do povo de Deus. Não há referência à condição moral humana sendo determinante. Acreditar que nos tornamos a última geração por nosso próprio desempenho espiritual produz um foco em nós mesmos. Inevitavelmente, tal foco nos leva ao moralismo e perfeccionismo como fins em si mesmos e como substitutos de fé e humilde proclamação do Espírito de Deus. Meus amigos, eu acabei de ler para vocês 9 falsos ensinamentos em um único parágrafo. 9 falsos ensinos. Número 1, se refere ao tempo determinado do retorno de Cristo, o que significa que está definido, não há nada que possamos fazer para influenciá-lo de uma forma ou de outra. Nada pode atrasar, nada do que fizermos pode apressá-la. Esse é o ensinamento falso. Número 1. Número 2, diz que passamos a acreditar que atrasamos o seu retorno. Não acabei de ler isso no Desejado 634? E no Grande Conflito, de que adiamos o seu retorno? Número 3, para que possamos nos tornar por nossos próprios esforços a última geração. Alguém ensina isso? Nossos próprios esforços? Meu Deus, nunca nos prepararemos por nossos próprios esforços para qualquer coisa espiritual. Número 4, referiu-se a nos chamar de uma qualidade especial, um povo distinto. Eu vou dizer, talvez seja exatamente isso que será necessário para viver sem um mediador no tempo de angústia. Qualidade especial. Um povo distinto? Erro número 5, refere-se a uma suposta natureza espiritual superior que teremos. Se eu quisesse fazer isso, eu poderia ler para vocês cerca de 100 de declarações que dizem que precisamos de uma natureza espiritual superior à que possuímos agora. Erro número 6, se referiu ao nosso próprio desempenho espiritual. Soa como um show, uma performance, um desempenho, fazendo com que pareça ruim. Número 7, um foco em nós mesmos, como os fariseus, lembram? Foco em si mesmos, fazendo com que cada ponto do que ensinamos pareça ruim, em outras palavras. Número 8, se refere ao moralismo e ao perfeccionismo. E, meus amigos, não há nada mais fácil do que rotular a perfeição de caráter dos últimos dias como perfeccionismo para assustar as pessoas. Perfeccionismo, não queiram isso. E o erro número 9 diz que estes são substitutos da fé, como se acreditar na vitória sobre o pecado através da graça de Deus fosse o oposto da fé. Isso é a fé genuína. Fé genuína. E por anos, meus amigos, tem havido um ataque determinado à missão da Igreja Adventista, o remanescente. E qual é essa missão? Vou listar algumas coisas aqui para vocês. Preparar um povo para receber o selo de Deus e a chuva serôdia. Dar a mensagem de advertência final para o mundo da graça e do amor de Deus. Essa é a nossa missão. Pelo poder de Deus, vencer todo o pecado em nossas vidas. Viver sem nenhum pecado durante as 7 últimas pragas enquanto elas caem sobre a terra após o fim do tempo da graça. Vindicar a promessa de Deus de que haverá um povo que realmente guardará os mandamentos 100% das vezes. Todas essas são a missão da Igreja Adventista do sétimo dia. Se não entendermos isso, não entendemos qual é a nossa missão. Então eu só vou dizer isso. Se estivermos dispostos a rejeitar o que eu acabei de ler, como definitivamente devemos, este esporte inspirado por Satanás para desacreditar a mensagem divinamente dada e a missão deste movimento remanescente, se escolhermos acreditar que Deus não cometeu um erro quando fez promessas ao seu povo escolhido, que são mais altas do que o mais alto pensamento humano pode alcançar,
Então a única pergunta que nos resta é: como isso pode acontecer? Como podemos fazer parte de um sonho tão impossível? Como eu acabei de compartilhar com vocês. E a resposta foi encontrada no meio de uma tempestade no Mar da Galileia. Vocês podem procurar Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versos 24 e 25. Jesus está dormindo. Os discípulos estavam em terror. Verso 24, e eles vieram a ele e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, nós perecemos. Então ele se levantou e repreendeu o vento e a fúria da água, e eles cessaram e houve calmaria. E ele disse a eles: onde está a sua fé? Onde está a sua fé? E a questão para nós hoje é praticamente a mesma. Onde está a nossa fé? De que o impossível pode acontecer. Onde está a nossa fé? Passaremos o resto de nossas vidas em desculpas piedosas por não fazer o que ele diz que podemos fazer. É o meu temperamento, é meu passado, é minha hereditariedade, são as minhas circunstâncias. Passaremos o resto das nossas vidas fazendo isso? Ou continuaremos a recusar que todas as suas ordens são capacitadoras? O que ele pede, ele fará. A resposta sempre foi e sempre será fé. Fé guardou Jesus de pecar. A fé de Jesus produziu o caráter de Jesus. Aqui tem uma declaração do Desejado 3:8-9. Como o Filho de Deus viveu pela fé no Pai, assim devemos nós viver pela fé em Cristo. Tão plenamente estava Cristo submetido à vontade de Deus que unicamente o Pai aparecia em sua vida. Agora, isso é fé. Essa é a fé de Jesus. Unicamente o Pai aparecia em sua vida. Deus não está nos pedindo para ter a fé de Abraão ou a fé de Moisés, mas a fé de Jesus. E isso levará a fé de Jesus para resistir aos ataques que estão vindo sobre nós nos últimos dias. Onde está a sua fé? É a pergunta que Jesus faz para esta última geração. Você acredita no que eu prometi? De um grande grupo que fala e canta e ora sobre estar pronto para a vinda de Jesus, virá um grupo menor que estará realmente pronto para a sua vinda, especialmente a vinda do Espírito Santo. Então, o que é a fé de Jesus? Eu anotei algumas coisas. É a certeza de coração de que o que Deus diz é real e verdadeiro, não importa o quão impossível pareça. O que Deus diz é real. A fé bíblica sabe, não adivinha, sabe que Deus pode ser confiável. Não importa o que ele diga. A fé é toda a pessoa dizendo sim a Deus. Duas palavras são importantes: sim, Senhor. Não talvez, não eu vou tentar, mas sim, Senhor. E obedecer às regras que Ele acha melhor nos dar, porque Ele conhece melhor. Apenas diga sim, Senhor. A fé é o oposto do pecado. A fé é o poder e vigor e viver como Jesus viveu. Vamos ver outro texto. 1 João, capítulo 5, verso 4. 1 João 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí está, na linguagem inspirada. Fé, não conhecimento, não esforço, vão vencer Satanás. Cristo demonstrou que quando a fé se conecta com o poder divino, homens e mulheres podem viver sem pecar. Ou o pecado é destruído completamente, ou eu garanto que ele nos destruirá. Não há outras opções. Somente quando seu povo revelar fé em seu poder, eles serão capazes de levar o evangelho ao mundo. E não diga: bem, eu quero mais almas do que você, etc, etc. Eles mostrarão que a fé
é o que faz a diferença entre um membro nominal da igreja e uma fé cristã, genuína e próspera. Deixe-me ler para vocês uma declaração incrível sobre fé. Review and Herald, 10 de março, 1904. Aquele que não tem fé suficiente em Cristo para acreditar que Ele pode impedi-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Deixe-me reler isso, é muito importante. Aquele que não tem fé suficiente em Cristo para acreditar que Ele pode impedi-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Meus amigos, a justiça é por fé. É por confiar em Deus, que o que Ele fez em Cristo, Ele pode fazer em cada um de nós, através do poder do Espírito Santo. E que Ele fará isso, não apenas pode fazer, mas Ele fará isso. Deus está esperando por homens e mulheres de fé. Enoque e Elias foram homens de fé. E suas vidas ensinam que o céu não trasladará ninguém, a menos que ele ou ela se torne um vencedor. Vou ler novamente para vocês, Patriarcas e Profetas 88 e 89. O caráter piedoso de Enoque representa o estado de santidade que deve ser alcançado por aqueles que serão redimidos na terra na época do segundo advento de Cristo. Portanto, se você quer ser trasladado, olhe para Enoque e você entenderá. Testemunhos, volume 2, página 122. Por sua obediência fiel a Deus, ele também foi trasladado. Assim também os fiéis que estiverem vivos e permanecerem fiéis serão trasladados. Então, se você quer saber que tipo de experiência devemos ter para ser trasladados, sem ver a morte, volte e estude Enoque com muito cuidado. Uma geração, não é uma questão de si, uma geração de membros da igreja se tornará a última geração fiel a Deus. Se tornará. Eles não apenas dirão sim a Deus e tudo o que Ele diz, mas demonstrarão a qualidade do que acontece com as pessoas que dizem sim a Deus. Nenhum rebelde se encontrará entre eles. Eles são homens e mulheres de fé. O que eu quero fazer agora, por apenas alguns minutos, é... Eu fui chamado para o ministério por Joe Cruz, do Amazing Facts, quando o quartel-general de Joe Cruz era aqui em cima, em Maryland. E eu quero compartilhar com vocês um pouco dos seus clássicos sermões. Eu acho que vocês vão gostar. Cada dia com Jesus deve ser mais doce do que o dia anterior. Cada momento deve ser encontrado subindo em nossa experiência com uma fé mais profunda. Neste exato momento, Ele quer nos levar mais profundo nas águas da rendição e consagração. Ainda há vitórias a serem conquistadas, pecados a serem eliminados e uma união que precisa ser realizada pelo Espírito Santo. Não temos nenhuma habilidade natural para manter nossos pensamentos e imaginação sob controle. Sem a graça transformadora do novo nascimento, a mente carnal não está sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. A mente renovada por Jesus Cristo detém a única resposta para a verdadeira vitória. Muitas pessoas têm medo dessa palavra, perfeito. Eles têm medo de que Deus lhes peça para fazer algo que não estão dispostos a fazer. Mas agora nos deparamos com a fraqueza básica que levou milhões ao desânimo e à derrota. Eles simplesmente não se conformaram em desistir do gozo de seus pecados. Até que essa escolha seja feita, não pode haver vitória real sobre o pecado. Eu estou convencido de que há apenas duas razões possíveis para uma pessoa se conter. Ou ele ou ela não está disposto a desistir do gozo do pecado, ou então não acredita que Deus possa livrá-lo do pecado. O eu é o nosso maior inimigo. Uma vez que acertamos as contas com aquele velho homem carnal que procura governar sobre nós, todas as outras vitórias virão em seu curso. Deus deu a todos uma arma poderosa e pessoal para usar no combate a si mesmo. A vontade é a nossa única arma de reserva natural. Tudo depende da ação correta desse curso. A vontade. Não força de vontade. Muitos não estão dispostos a admitir a verdadeira causa por trás do violento conflito. A verdade é que Deus quer que eu não esteja disposto a desistir. Eles amam algo mais do que amam a Deus. Precisamos admitir que lutamos contra um inimigo espiritual que é mais forte do que nós.
Na fraqueza da nossa carne, quanto mais tentamos, mais afundamos na lama. Bem, eu espero que tenham gostado de um pouco de nostalgia do pastor Joe Cruz. Eu sinto muita falta dele. Eu encontrei uma declaração interessante nos escritos de Ellen White que é meio especial. Ouçam isso. Todas as faculdades que possuímos foram fornecidas para nós em Cristo. Uma centelha da própria vida de Deus foi soprada no corpo humano, tornando o homem uma alma vivente, o possuidor de dotes morais e a vontade de dirigir seu próprio curso de ação. Vamos quebrar isso aqui, Sinais dos Tempos, 26 de agosto de 1897. O que é a centelha da própria vida de Deus? Eu digo que é uma consciência. O Espírito Santo nos direcionando para saber inatamente o que é certo e o que é errado. É isso que nos difere da criação animal. E uma vontade. Você percebe que há apenas uma coisa que provavelmente ainda temos do Jardim do Éden. Não temos seus corpos, sabemos disso. E sabemos que não temos as suas mentes. Nós sabemos disso. E certamente não temos a sua conexão espiritual com Deus. Naturalmente. A única coisa que temos é a vontade que pode escolher. Talvez essa seja a única coisa que nos resta como presente da imagem de Deus. A vontade que pode escolher. E todo homem e mulher recebeu uma centelha de vida de Deus. E eu achei uma declaração especial, Sinais dos Tempos, 26 de agosto de 1897. Agora eu quero pensar um pouco sobre algumas questões aqui que às vezes são preocupantes. Muitos estão morrendo de medo do ensino de que desenvolveremos caráter perfeito no poder de Deus. Quem é sempre perfeito entre nós? Isso nunca acontecerá. Você conhece alguém que é perfeito, etc, etc. John Wesley precedeu, como você sabe, o movimento adventista do sétimo dia por bem pouco tempo. E ele trouxe à tona algo que não havia sido ouvido dos reformadores anteriores a ele: o poder do Evangelho para dar vitória sobre a tentação. Ele enfatizou isso muito bem. Agora ele encontrou muita oposição por ter enfatizado isso. E um dos seus grandes oponentes era o Conde von Zinzendorf. Agora esse é um nome para se conjurar, o Conde von Zinzendorf. E ele comentou sobre as opiniões do Conde von Zinzendorf. Isso é o que Wesley escreveu sobre von Zinzendorf. Quase não há uma expressão nas escrituras sagradas que seja considerada mais ofensiva do que esta. A palavra perfeito é o que muitos não conseguem suportar. O próprio som dela é uma abominação para eles. E todo aquele que prega perfeição que é obtida nesta vida corre grande risco de ser considerado por eles pior do que um pagão ou um publicano. Lembrem-se que ele está escrevendo contra os ensinamentos do Conde von Zinzendorf. Não, disse o grande homem, o conde. Isso é um erro dos erros. Eu odeio isso de coração. Eu prossigo por todo o mundo com o fogo e a espada. Essa ideia de que você pode vencer o pecado. Você vê porque Wesley ficou um pouco chateado com esse ensinamento do grande conde? Wesley respondeu, eu digo, por que tão veemente? Por que aqueles que se opõem à salvação do pecado estão tão ansiosos? Em nome de Deus, por que você gosta tanto do pecado? O que ele já fez para você? Que bem provavelmente fará a você neste mundo ou no mundo vindouro? E por que você é tão violento contra aqueles que esperam uma libertação dele? Que linguagem! Então, amigos, não estamos sozinhos. Na igreja adventista e ao nos opormos quando falamos sobre o poder de Deus para dar vitória sobre o pecado. John Wesley enfrentou isso. De um outro evangelho, lembram dos dois evangelhos? O evangelho da Bíblia e um evangelho falsificado que diz que está tudo bem, não se preocupe com isso. Eu acredito que a Bíblia ensina claramente que haverá uma geração final de pessoas que refletirá a imagem de Cristo perfeitamente, não para a glorificação humana, sem olhar para o que temos feito, mas para a glorificação de Jesus Cristo. Qualquer afirmação,
que negue que Cristo tem o poder de nos dar a vitória sobre o pecado, a alma rendida, estou falando sobre a vitória sobre o pecado, é um ataque ao seu caráter e à sua palavra, porque ele prometeu que nós podemos ter essa vitória. Quando o homem... Agora aqui tem um ponto-chave. Às vezes falamos que a salvação da nossa alma é a coisa mais importante que existe. E temo que essa seja a coisa mais importante sobre a qual falamos. Estamos olhando para dentro de nós mesmos, para o eu, para mim. Isso pode acontecer em minha vida. Há muito disso acontecendo na síndrome do eu. E quando a pergunta mais importante que passa pela cabeça é: posso ter certeza da minha salvação? Acho que eu e eu mesmo são proeminentes aí. Eu acho que o nosso foco deve ser: eu estou representando o caráter de Deus da melhor maneira? Estou glorificando o seu nome? A minha salvação é secundária a isso? Quero representar Deus corretamente? Estou falando e vivendo a verdade sobre o seu caráter? Seus reclamos e ordenanças são uma alegria em minha vida? Não para me salvar, mas para honrar o seu nome. Acho que o nosso foco precisa ser muito claro nesse ponto específico. Agora, o que eu quero fazer aqui, Romanos 7. Romanos 7 é o capítulo da Bíblia mais usado para negar que haverá qualquer perfeição de caráter nesta vida. Portanto, vamos para Romanos 7. O homem de Romanos 7 não é um hipócrita. Ele não está tentando forçar nada. Ele é sincero e honesto. Ele quer fazer a coisa certa. Mas ele não é, e este é o ponto-chave, uma pessoa genuinamente convertida. Ele quer fazer o certo, como veremos ao lermos. Romanos 7 descreve um clássico legalista. Ele deseja a vitória, ele faz todos os esforços humanos pela vitória, mas ele falha. Então vamos ler. Capítulo 7, versículo 15. Capítulo 7, Romanos, versículo 15. Porque o que eu faço, eu não aprovo, eu não quero fazer isso. Pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. Isso não reflete a nossa experiência muitas vezes? Está muito claro e bem explicado aqui. Vamos ao verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Certo, muito claro, não pode haver vitória sobre o pecado. Só nos resta esperar pelo melhor. Mas vamos pegar outro texto. Mantenha o seu dedo em Romanos 7 e vá comigo direto para Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. E vamos ler o versículo 20. Gálatas 2, verso 20. Estou crucificado com Cristo. No entanto, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meus amigos, Romanos 7 e Gálatas 2 são duas experiências dramaticamente diferentes. Em Romanos 7 eu me esforço mais. Eu trabalho nisso. E eu caio, e a palavra é eu. Em Gálatas 2 é Cristo vivendo em mim. Total dependência de seu poder e de sua graça. O legalista de Romanos 7 tem conflito, frustração e fracasso. E alguns simplesmente desistem e voltam para os prazeres do mundo. Podem muito bem desistir, isso nunca vai acontecer para eles. Ou outra opção, eles continuam com uma falsa esperança de que talvez em algum lugar no futuro tudo acontecerá magicamente. O homem de Romanos 7 fez uma pergunta correta. Ele clamou por ajuda. Quem me livrará deste corpo de morte? Essa foi a sua boa declaração em Romanos 7. E qual foi a resposta no verso 25? Agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a pergunta que deve ser feita é: quem me livrará? Isso não está dando certo. Então, ali mesmo temos a resposta. A propósito, se você olhar para Romanos 7, vamos olhar novamente. Pegue lá o seu texto.
Romanos 7, versículo 14. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Isso soa como uma experiência positiva para você? Eu sou carnal, vendido sob o pecado. Se você ler e olhar para o capítulo 8, verso 6, capítulo 8, versículo 6, pois ter uma mente carnal é o quê? Morte. Como ter uma mente carnal? Como ser carnal, vendido sob o pecado e ter alguma esperança de vida eterna? É apenas morte. Mas agora chegamos a Romanos 8. E em Romanos 8 você tem uma experiência totalmente diferente. Porque agora em Romanos 8, Cristo se tornou o centro. Assim como em Gálatas 2, Cristo é o centro. Vamos olhar para o capítulo 8, verso 2. Pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 7 era a lei do pecado e da morte. Vencia todas. Era frustrante para ele, tinha uma mente carnal. Ter uma mente carnal é a morte. Mas em Romanos 8, ele está livre da lei do pecado e da morte. A transformação. Então, pessoal, é muito simples. Ou estamos sob a lei do pecado e da morte em Romanos 7, ou estamos sob a lei do Espírito de Deus em Cristo Jesus, em Romanos 8 e Gálatas 2. Essas são as duas escolhas. Não há outras escolhas. Uma mente é carnal e a outra é espiritual. Um está salvo e o outro perdido. Romanos 7 é a descrição de um pecador perdido e se esforçando. Faça o seu melhor para superar esse problema em sua vida e você falhará. Garantido. Não acontecerá. Em lugar nenhum nas Escrituras existe o contraste entre o esforço humano e a graça divina mais aparente do que em Romanos 7 e Romanos 8. E Romanos 8 termina no versículo 38. Dê uma olhada comigo em Romanos 8, verso 38. Pois estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que final poderoso! Algumas vezes nos dizem, e me disseram isso em alguns de meus estudos, que não devemos ir para Romanos 8, Romanos 7 é a experiência cristã. E eu digo que é um falso evangelho. Romanos 7 é um cristão miserável, perdido e fracassado, com um pé no mundo e um pé em Cristo. Esse deve ser o pior lugar onde você deve estar. Mas em Romanos 8 é o poder de Deus. Um dos medos sobre a doutrina da perfeição é que ela se concentra no comportamento e não fornece segurança para o povo de Deus. E eu acho que aqueles que não se renderam totalmente a Cristo não deveriam ter segurança, porque é uma falsa segurança. Sim, há um problema aqui. Precisamos de garantia genuína. E a única garantia genuína é um coração totalmente rendido a Deus e obediente a tudo que sabemos sobre a sua vontade. Eu vou terminar aqui com Hebreus capítulo 10. Lembrem que eu disse que seria uma mensagem curta. Hebreus capítulo 10, verso 22. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena segurança. Pegou a palavra? Com plena certeza de fé. É isso que nos dá segurança. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Povo leal de Deus, aqueles que conheceram o pecado em suas vidas, mas receberam o poder do Evangelho de Jesus Cristo, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E em sua força e coragem eles podem enfrentar todas as crises que Satanás lança sobre eles. Todos os testes, todas as dificuldades, com plena certeza de que a vontade de Deus vencerá. Nos últimos tempos, tem havido muitos chamados à unidade na Igreja Adventista. E eu quero ler alguns textos. João, capítulo 17, sobre como a unidade acontecerá em nosso movimento hoje. João 17, lembre-se que essa é a última instrução de Jesus a seus discípulos antes da cruz.
João 17, verso 17. Santifique-os por meio de quê? Da verdade. Da tua palavra é a verdade. Versículo 19. E por eles eu me santifico, para que eles também possam ser santificados pela verdade. Então, a menos que o povo de Deus seja santificado, não haverá unidade. Estaremos lutando entre nós. E a única maneira pela qual a santificação acontece é através da verdade. Todos os outros chamados para as unidades são falsos chamados. Bem, não fale mais sobre as coisas que nos dividem. Você sabe que uma das grandes falsas unidades que está acontecendo agora em nosso mundo é a unidade entre certos membros da Igreja Católica Romana e certos membros de igrejas cristãs, protestantes e evangélicas. E a única maneira de eles chegarem à unidade é desconsiderar quase tudo o que ensinam de ambos os lados sobre como a salvação funciona e apenas se concentrar em algumas coisas como talvez aborto ou talvez não gostem do movimento gay ou coisas assim. Vamos simplesmente ignorar todo o resto e falaremos apenas sobre 2 ou 3 coisas em que todos podemos concordar. Essa é uma falsa unidade, é uma unidade falsificada. Compromisso, consenso. Ouçam o que Ellen White disse em uma frase. Vida Santificada, página 85. A unidade é o resultado certo da perfeição cristã. Ela disse, a unidade é a causa da perfeição cristã? Não, ela não disse. Unidade é o resultado da perfeição cristã. Quando o povo de Deus vencer todo o pecado, haverá unidade. Haverá poder. União não é uma meta. União não é uma meta. É o resultado natural de uma experiência em Cristo. Virá naturalmente. Outra declaração de Fundamentos da Educação Cristã 432. Não há santificação fora da verdade. Não há santificação separada da verdade. Não podemos ser santificados em erro. É por isso que no final dos tempos, todos os erros terão que ser eliminados do povo de Deus. Porque a única maneira de podermos dar a mensagem em sua forma pura é se entendermos a verdade pura, não comprometida com o erro. Então, se quisermos ter a unidade necessária para o derramamento da chuva serôdia, devemos manter a verdade de Deus em destaque. E permitamos que essa verdade seja traduzida em cada tecido do nosso ser. Não o mantenhamos intelectual. Estejamos certos de que é uma experiência difícil. Intelectual não é suficiente. Último texto, Efésios capítulo 4. Vamos ler o verso 13. Efésios capítulo 4, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que doravante não sejamos mais filhos sacudidos para lá e para cá e levados por todo o vento de doutrina, pelo menosprezo dos homens e a astúcia com que mentem para enganar, mas falando a verdade em amor, possamos crescer nele em todas as coisas, que é a cabeça, Cristo. Querem apressar o retorno de Jesus? Acabamos de ler como fazer isso. Acabamos de ler isso aqui. A mensagem do santuário nos conduz através da justificação à santificação, à santidade e à perfeição, quando a vida é purificada do pecado. E essa é a verdadeira unidade. E esses são os 144.000 do livro do Apocalipse. Não tem outro jeito. Então eu digo, ora vem, Senhor Jesus, que tal? Fé é a vitória, e nós podemos ter essa vitória. Agora vou concluir a minha parte de todo esse programa desse final de semana, pedindo que você se junte a mim, ajoelhando-se, e vamos pedir um milagre a Deus.
Ao chegarmos ao final de nosso estudo de hoje, eu oro para que haja muito mais do que conhecimento intelectual do que é certo e errado, mas que traduzamos isso por sua graça e poder em uma experiência que enfrentará todos os enganos de Satanás com assim diz o Senhor. A verdade nos levará à verdadeira unidade. Haverá um povo que derrotou as melhores tentativas de Satanás de enganar e perseguir. E por isso, Senhor, só peço que tenhamos a fé que os discípulos não tiveram naquela noite no mar, na Galileia. Mas vamos confiar que tuas promessas serão todas cumpridas, mesmo as mais incríveis. Que possamos viver como Cristo, sem ceder à tentação. Eu oro para que todos que reivindicam o nome de Jesus Cristo e que desejam que Jesus venha logo, porque oramos no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.